Você já ouviu falar de um homem comum que desafiou as leis da natureza e caminhou sobre as águas? Parece uma lenda, uma história perdida no tempo, mas não é. É real. Hoje vamos mergulhar fundo na trajetória fascinante de Simão Pedro. O apóstolo que viveu milagres, falhou diante do medo e ainda assim se tornou um dos maiores líderes da fé cristã. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história antiga. É uma jornada que fala diretamente com o que há de mais humano dentro de nós. Vamos conhecer o homem que saiu de um barco de pesca para marcar a história. Simão era um homem simples, um pescador da Galileia, acostumado ao cheiro forte do mar, as mãos calejadas pelo trabalho duro e as longas madrugadas jogando redes nas águas escuras do lago de Genezaré. Sua vida, como a de tantos outros de sua vila, parecia traçada desde o nascimento. Crescer, trabalhar, sustentar a família e envelhecer no mesmo ciclo, sem grandes reviravoltas. Não era alguém de posses, nem um estudioso das Escrituras, mas carregava em si uma força bruta e uma fé ainda crua, que o tornariam especial. Era o tipo de pessoa que para o mundo passaria despercebida, mas para Jesus era exatamente o que ele procurava. Ele vivia em Cafarnaum, uma cidade pequena, mas movimentada, onde romanos e judeus se cruzavam nas feiras e nas sinagogas. Simão trabalhava ao lado do irmão André, e juntos administravam uma pequena sociedade de pesca, também com Tiago e João. A pesca era incerta, alguns dias de fartura, outros de redes vazias. Era uma vida de desafios constantes, marcada por noites sem sono e o peso da responsabilidade sobre os ombros. Porém, apesar da simplicidade da profissão, Simão tinha algo que chamava a atenção. Uma alma intensa, impulsiva, cheia de paixão pela vida. Um encontro inesperado estava prestes a mudar sua vida para sempre. Foi em meio a essa rotina dura e previsível que Simão teve seu primeiro encontro com Jesus. Um dia comum, enquanto lavava as redes depois de uma pescaria frustrada, foi abordado por aquele homem diferente que falava com uma autoridade que não se via nos líderes religiosos. Sem grandes explicações, Jesus lhe disse: "Segue-me." E naquele momento, sem hesitar, Simão deixou tudo, seu barco, seu sustento, seus planos. Algo dentro dele reconheceu que aquele chamado era maior do que qualquer segurança que ele poderia encontrar naquele lago. Não foi um gesto impulsivo, como pode parecer à primeira vista. Foi uma resposta a um vazio que ele mesmo talvez nem soubesse que carregava. Ao deixar tudo para trás, Simão não abandonou apenas suas redes. Ele renunciou ao caminho previsível, à vida sem grandes horizontes. Aceitou o risco de uma jornada que ele mal conseguia compreender. E foi nessa entrega, nessa disposição de caminhar no escuro, apenas confiando em uma voz, que Simão começou a se transformar em Pedro, a pedra sobre a qual grandes promessas seriam feitas. Um novo nome, uma nova missão. A jornada de Pedro estava apenas começando. Jesus não apenas chamou Simão para segui-lo, mas também deu a ele um novo nome, uma nova identidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse novo nome não era apenas um título simbólico. Era uma profecia sobre o papel que Pedro desempenharia no futuro. De pescador de peixes, ele se tornaria pescador de almas. De homem inseguro, se tornaria líder. De alguém comum, se tornaria um dos pilares do cristianismo. Mas essa transformação seria longa, cheia de quedas e recomeços, como a vida de qualquer ser humano. Conhecer a história de Pedro é se deparar com a beleza e a dor do processo de mudança. Ele não virou Pedro de um dia para o outro. Continuaria sendo impulsivo, errando, se exaltando, duvidando. Mas era justamente essa humanidade, cheia de falhas e tentativas, que o tornava tão especial. Jesus não escolheu um homem perfeito. Escolheu um homem disposto,
E é essa disposição, mais do que a perfeição, que abre as portas para os milagres acontecerem. A impulsividade de Pedro definiria seus maiores momentos e suas maiores quedas. Pedro era um homem movido pela emoção. Suas reações eram rápidas, quase instintivas, como se o coração falasse mais alto do que a razão em cada decisão que tomava. Entre os 12 discípulos, ele era aquele que mais se destacava pelas atitudes impulsivas, muitas vezes surpreendendo até mesmo Jesus. Não pensava muito antes de agir, e suas palavras, carregadas de intensidade, revelavam tanto sua fé quanto suas inseguranças. Pedro não era um estrategista, não media consequências. Ele simplesmente sentia, acreditava e se lançava com tudo o que tinha. Essa impulsividade, embora o tornasse especial, também o colocava em situações desconfortáveis. Em vários momentos dos evangelhos, vemos Pedro se adiantando em declarações que depois precisaria rever. Em certa ocasião, diante de uma pergunta de Jesus sobre quem os discípulos achavam que ele era, Pedro, sem hesitar, proclamou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Uma resposta grandiosa, inspirada, que demonstrava sua conexão com algo maior. Porém, pouco tempo depois, quando Jesus começou a falar sobre seu sofrimento e morte, Pedro, tomado por suas emoções, tentou repreendê-lo, como se soubesse mais do que o próprio mestre. Esse contraste entre coragem e precipitação era a marca registrada de Pedro. Ele era capaz de grandes gestos de fé, mas também de falhas vergonhosas. E ainda assim, Jesus não o rejeitava. Pelo contrário, parecia ver nesse turbilhão de sentimentos uma força que, lapidada, se tornaria essencial para a missão que viria. Pedro era como uma rocha bruta, dura, cheia de imperfeições, mas com um núcleo sólido que, com o tempo e as provações, seria moldado para sustentar algo grandioso. Outro episódio emblemático da impulsividade de Pedro aconteceu na noite da prisão de Jesus. Cercado por soldados armados, a maioria dos discípulos se apavorou. Pedro, no entanto, sacou uma espada e atacou, cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Era um gesto de lealdade, sim, mas também de desespero. Pedro queria proteger Jesus a qualquer custo, sem entender que aquela prisão fazia parte de um plano maior. Jesus, com sua calma característica, ordenou que ele guardasse a espada e curou o homem ferido. Mais uma vez, Pedro foi corrigido, não porque amasse pouco, mas porque amava de maneira desgovernada. Um momento de fraqueza estava por vir, que testaria Pedro como nunca antes. Talvez o momento mais doloroso de sua impulsividade tenha sido durante o julgamento de Jesus. Horas antes, Pedro havia jurado que nunca abandonaria seu mestre, que estava disposto a morrer por ele. No calor da emoção, essas palavras pareciam sinceras, e eram. Mas quando o medo se instalou, quando a realidade da perseguição bateu à porta, Pedro vacilou. Pressionado, acuado, ele negou conhecer Jesus não uma, mas 3 vezes. E na terceira negação, ao ouvir o galo cantar, Pedro se deu conta da profecia de Jesus e caiu em um choro amargo de arrependimento. Esse choro foi mais do que tristeza. Foi a quebra do orgulho, a destruição da imagem que Pedro tinha de si mesmo como alguém inabalável. Ele percebeu que, apesar de toda a sua bravura, ainda era humano, ainda era frágil. Mas essa experiência dolorosa seria o início da verdadeira transformação de Pedro. Era necessário que ele caísse, que encarasse suas limitações de frente, para que pudesse se tornar o líder que Jesus sabia que ele seria um dia. Pedro, com sua impulsividade, nos mostra que o caminho da fé não é uma linha reta. É cheio de altos e baixos, de promessas quebradas e recomeços. Ele não desistiu após sua queda. Pelo contrário, encontrou em sua própria vulnerabilidade a força para recomeçar. E é isso que faz de Pedro um dos personagens mais fascinantes da história cristã. Ele é real, falho,
mas incansavelmente disposto a tentar de novo. Sua impulsividade, quando redirecionada pela fé, se transformou em coragem verdadeira, em liderança genuína. Agora, um milagre estava prestes a revelar o poder da fé de Pedro. Era uma noite como tantas outras no mar da Galileia. O vento soprava forte, as ondas se erguiam ameaçadoras e o barco em que os discípulos estavam era sacudido de um lado para o outro, como se a qualquer momento fosse virar. Eles remavam com dificuldade, lutando contra a tempestade, cansados, molhados, dominados pelo medo. Naquela época, uma tempestade podia significar a morte certa. E naquele cenário de caos, em meio à escuridão cortada apenas pelos relâmpagos, algo absolutamente inacreditável aconteceu. Eles viram uma figura caminhando sobre as águas em direção a eles. O primeiro instinto foi o pânico. Os discípulos gritaram de terror, achando que era um fantasma. A mente humana não estava preparada para testemunhar algo tão fora da lógica, mas em meio aos gritos, uma voz conhecida ecoou acima do barulho do vento. Coragem, sou eu, não tenham medo. Era Jesus. Não um fantasma, não uma ilusão. Era o próprio Mestre, desafiando as leis da natureza, vindo ao encontro deles em meio à tempestade. E ali, no meio daquele cenário assustador, Pedro, o impulsivo, teve uma reação que ninguém mais teve. Enquanto os outros discípulos permaneciam paralisados pelo medo, Pedro ousou dar um passo além. Com o coração disparado e a voz trêmula, ele gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Não era uma exigência, nem um teste de fé. Era um pedido sincero, nascido da sua ânsia de estar mais perto de Jesus, mesmo que isso significasse desafiar o impossível. E Jesus respondeu com uma única palavra: vem. E Pedro, sem hesitar, ergueu-se no barco, colocou um pé fora da segurança da madeira e pisou nas águas revoltas. Durante alguns segundos que pareciam eternos, Pedro caminhou sobre as águas. Sim, um homem comum, um pescador da Galileia, desafiando todas as leis naturais, sustentado apenas pela fé. Era o momento da realização plena do chamado de Jesus, confiar além da razão, além do medo. Enquanto seus olhos estavam fixos no Mestre, Pedro fazia o impossível. Cada passo era uma vitória sobre o medo, uma afirmação de que, com fé, não existem limites intransponíveis. Ali, em meio ao caos, Pedro experimentou o poder da fé viva. Mas a dúvida logo desafiaria essa coragem. Mas, como é tão humano acontecer, o medo começou a sussurrar novamente. Pedro olhou para o vento, sentiu a força das ondas batendo contra suas pernas e seu coração vacilou. Em frações de segundo, a dúvida tomou o lugar da fé e, ao duvidar, ele começou a afundar. A água gelada subiu rápido, o desespero o dominou e ele gritou: Senhor, salva-me! E antes que pudesse ser tragado pelas águas, Jesus estendeu a mão e o segurou. Não o deixou afundar, não o abandonou. Apenas olhou nos olhos dele e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse momento é um dos mais profundos de toda a trajetória de Pedro. Não porque ele afundou, mas porque ele tentou. Ele ousou sair do barco, enquanto os outros ficaram. E mesmo quando falhou, foi resgatado pela mão do Mestre. A fé de Pedro não era perfeita. Era uma fé misturada com medo, com dúvidas, com limitações humanas. Mas era verdadeira. Era uma fé viva, em construção. E é justamente nesse processo de tentar, falhar e ser levantado novamente que a fé se fortalece. Quando Jesus e Pedro voltaram para o barco, o vento cessou, a tempestade obedeceu, e todos os que estavam ali se prostraram diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas só Pedro sabia o que era a sensação de caminhar sobre as águas. Só ele sabia como era enfrentar o impossível, impulsionado apenas pela confiança em uma palavra: vem.
E esse momento ficou gravado não apenas na memória dos discípulos, mas na história da humanidade como um dos maiores símbolos do poder da fé. A história do milagre nas águas é, na verdade, a história da nossa própria caminhada de fé. Quantas vezes, como Pedro, ousamos sair do conforto do que conhecemos para nos lançar em algo novo, guiados apenas pela voz de Deus? E quantas vezes, no meio do caminho, deixamos que o medo, a dúvida e as circunstâncias nos façam afundar? Pedro nos ensina que o erro não está em falhar, mas em não tentar. Que a verdadeira coragem é manter os olhos fixos no que importa, mesmo quando o vento parece mais forte. A maior prova de Pedro ainda estava por vir. Este passo de Pedro sobre as águas é um lembrete de que a fé não é sobre ausência de medo, é sobre caminhar apesar do medo, é sobre colocar o primeiro pé para fora do barco quando tudo em volta grita para que você fique onde está. É sobre confiar que mesmo que você afunde, haverá uma mão estendida para te levantar. Pedro aprendeu isso da maneira mais intensa possível, e essa lição moldou profundamente quem ele viria a se tornar. Esse episódio mudou Pedro. Ele entendeu que a verdadeira segurança não está no barco, nem no que é familiar, mas na presença de Jesus. A tempestade pode rugir, as águas podem se revoltar, mas se a fé for maior que o medo, o impossível acontece. E se a fé falhar, o amor de Jesus ainda será suficiente para resgatar. O milagre nas águas não foi apenas o caminhar sobre o mar. Foi a transformação de um coração, foi a revelação de um Deus que se aproxima em meio às tempestades e que sustenta aqueles que confiam, mesmo que apenas por um momento. Uma noite sombria testaria tudo o que Pedro havia aprendido. A história de Pedro atinge seu momento mais sombrio na noite em que Jesus foi preso. Era um momento de tensão insuportável, onde a esperança parecia se esvair e o medo dominava até os corações mais corajosos. Pedro, que havia prometido lealdade eterna, que tinha jurado que morreria ao lado de seu mestre, agora se via acuado, perdido entre a multidão. Enquanto Jesus era interrogado, espancado e humilhado, Pedro se escondia nas sombras, tentando acompanhar os acontecimentos sem ser reconhecido. Era a noite em que sua fé seria colocada à prova mais severamente, e ele falharia. Foi no pátio do sumo sacerdote que tudo aconteceu. Pessoas comuns, servos, soldados, começaram a suspeitar daquele homem nervoso, inquieto, que parecia fora de lugar. Uma criada se aproximou e disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." O coração de Pedro disparou. O medo tomou conta. De maneira quase automática, ele respondeu: "Não sei do que você está falando." Não foi apenas um deslize. Foi uma negação consciente, nascida do pavor de ser preso, torturado ou até morto. E assim, a primeira ferida em sua promessa foi feita, mas não parou por aí. Pouco depois, outra pessoa o confrontou. Este homem estava com Jesus de Nazaré. E mais uma vez, Pedro negou. Dessa vez, com ainda mais veemência, jurando que não conhecia aquele homem. A ansiedade aumentava. A culpa começava a roer por dentro, mas o medo falava mais alto. A multidão estava agitada. Qualquer ligação com Jesus poderia ser uma sentença de morte. Então, pela terceira vez, alguém insistiu: "Certamente você é um deles." Seu modo de falar o denuncia. E Pedro, desesperado, começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem." Um som na noite marcaria Pedro para sempre. Nesse instante, o galo cantou. Exatamente como Jesus havia profetizado algumas horas antes, quando Pedro, cheio de confiança, afirmara que jamais o abandonaria. O som do galo rasgou a noite como uma lâmina, trazendo à tona a dura realidade de sua traição. Pedro se virou e, ao longe, viu Jesus olhando para ele. Não foi um olhar de condenação, foi um olhar de tristeza, de compaixão, de amor inabalável. Esse olhar
Quebrou Pedro por dentro. Sem dizer uma palavra, Jesus mostrou que sabia de sua queda e ainda assim o amava. Pedro saiu dali chorando amargamente. Não era um choro qualquer. Era o pranto de um homem que viu sua própria miséria, que reconheceu a distância entre o que queria ser e o que realmente era. Aquele choro foi o marco de sua transformação. Naquele momento de profunda humilhação, Pedro deixou de ser apenas o impulsivo, tornou-se o quebrantado, e foi essa dor que abriria espaço para uma redenção ainda maior. A graça de Jesus traria Pedro de volta. Após a ressurreição, Jesus não ignorou a queda de Pedro. Pelo contrário, foi diretamente a ele para restaurá-lo. À beira do mar, depois de mais uma pescaria, Jesus preparou um café da manhã simples para os discípulos. Um gesto de amor silencioso, de acolhimento. Ali, em meio ao cotidiano, Jesus chamou Pedro para uma conversa que mudaria tudo. Não o repreendeu, não o humilhou. Apenas perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? A cada resposta afirmativa, uma ferida da negação era curada. A primeira pergunta ressoou como um convite ao recomeço. Pedro, ainda envergonhado, respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A segunda reafirmou o compromisso. E a terceira mergulhou fundo na alma de Pedro, trazendo à tona todo o arrependimento e a sinceridade de seu amor. Não era mais o amor impulsivo de quem promete o que não pode cumprir. Era um amor quebrantado, purificado pela dor, mais forte porque reconhecia suas próprias limitações. E a cada resposta, Jesus dava a Pedro uma nova missão: apacenta as minhas ovelhas. Essa tríplice reafirmação do amor foi o remédio para a tríplice negação. Não apenas restaurou a relação entre Pedro e Jesus, mas também o reafirmou como líder. Jesus confiava nele. Mesmo após tudo o que havia acontecido, Pedro ainda era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. A queda não havia anulado o chamado. Pelo contrário, tinha lapidado Pedro para ser um líder mais humilde, mais compassivo, mais preparado para enfrentar os desafios que viriam. Essa redenção mostra um dos aspectos mais lindos da graça divina. Não importa quão profundamente caímos, se houver arrependimento sincero, se houver desejo de recomeçar, Deus está pronto para restaurar. Pedro não foi descartado por sua falha, foi transformado por ela. E isso o capacitou a cumprir uma missão que impactaria o mundo. A missão de Pedro agora moldaria a história. O legado de Pedro vai muito além das palavras ou ações que ele realizou enquanto ainda caminhava ao lado de Jesus. Sua vida é um testemunho de transformação e perseverança. Desde o pescador impetuoso até o apóstolo que liderou a igreja primitiva, Pedro se tornou uma figura central no cristianismo, não apenas pelos milagres e ensinamentos, mas principalmente pelo exemplo de fé inabalável que ele deixou para as gerações futuras. Sua trajetória é a de um homem comum, falho, que encontrou no amor de Cristo a força para superar suas limitações. E isso o tornou imortal na história da fé. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança crucial na igreja primitiva. Ele não só pregava o evangelho, mas também guiava os primeiros cristãos, estabelecendo uma comunidade unida e resiliente que enfrentava duras perseguições. Pedro foi uma rocha, como seu nome indicava, para aqueles que estavam começando a caminhar na fé, guiando-os com sabedoria e coragem. Não era mais o homem impulsivo e temeroso que temia pelas suas próprias inseguranças. Ele era agora um líder sólido que entendia profundamente o que significava confiar em Deus, mesmo quando o caminho parecia impossível. Sua liderança não se limitou às palavras, mas foi acompanhada por ações poderosas, como curar os doentes, pregar com ousadia diante das autoridades e enfrentar a prisão com uma firmeza que só alguém que conhecia a misericórdia de Deus poderia ter. A história da cura do coxo à porta do templo
Quando Pedro, em nome de Jesus, fez o homem andar, não é apenas um milagre físico, mas um símbolo do poder de Deus agindo através de um homem redimido, cuja fé foi capaz de mover montanhas. Esse milagre não foi apenas um ato de compaixão, mas também uma demonstração de autoridade divina que Jesus havia confiado a Pedro. Um último sacrifício selaria o legado de Pedro. Mas o maior legado de Pedro talvez tenha sido sua disposição para morrer por aquilo que acreditava. Ele, que um dia foi tomado pelo medo e se escondeu quando Jesus foi preso, tornou-se um homem pronto para dar sua própria vida pela fé. A tradição afirma que Pedro foi crucificado em Roma, por volta do ano 64 depois de Cristo, sob o governo do imperador Nero. No momento de sua morte, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Este gesto final de humildade é a culminação de toda a sua jornada de fé, de um homem que inicialmente se baseava em sua própria força e em sua impulsividade, para alguém que finalmente compreendeu a profundidade do sacrifício e da entrega. O exemplo de Pedro, portanto, é uma inspiração para todos os cristãos. Ele nos ensina que, embora sejamos falhos e imperfeitos, sempre há a possibilidade de recomeço, de renovação. Sua vida não é uma história de perfeição, mas uma história de graça. Ele errou, negou seu mestre, vacilou, mas também se levantou, foi perdoado e transformado. Sua vida nos lembra de que o amor de Deus é maior do que qualquer falha humana e que a fé, embora muitas vezes abalada, tem o poder de nos refazer. Pedro foi e continua sendo um símbolo de redenção. Além disso, o legado de Pedro está também profundamente enraizado na fundação da igreja. Como líder da igreja primitiva, ele foi a pedra angular sobre a qual a comunidade cristã foi construída. Suas pregações, seus ensinamentos, suas cartas, como as 2 epístolas que ele escreveu, que se encontram no Novo Testamento, continuam a ser uma fonte de orientação para milhões de cristãos ao redor do mundo. Sua autoridade, dada por Cristo, fez dele um modelo de fé e liderança que, mesmo nas dificuldades e perseguições, manteve-se firme, sem desviar da missão que lhe foi confiada. A importância de Pedro também se reflete em sua presença nos eventos mais significativos da vida de Jesus, como a Transfiguração, onde ele foi um dos poucos discípulos a presenciar o glorioso momento em que Jesus revelou sua divindade de forma visível. Essa experiência, junto com sua caminhada sobre as águas, as negações, a restauração pós-ressurreição e seus milagres, fazem de Pedro um exemplo do ser humano que, mesmo diante de suas falhas, pode ser transformado e usado de maneira extraordinária por Deus. O impacto de Pedro ressoa até hoje. Hoje, o legado de Pedro continua vivo. Suas palavras ecoam nas homilias, nas celebrações e nas comunidades cristãs ao redor do mundo. A Igreja Católica, em particular, reconhece Pedro como o primeiro Papa, o pontífice que uniu os cristãos sob uma única liderança espiritual. Um papel que perdura até os dias atuais. Sua figura é símbolo de unidade, de firmeza, mas também de misericórdia e humildade. Em tempos de crise, de perseguição ou de dúvida, a vida de Pedro serve como uma lembrança de que a fé, mesmo quando frágil, é capaz de nos transformar e nos fazer realizar grandes coisas em nome de Cristo. O legado de Pedro também é encontrado naqueles que, como ele, buscam se aproximar de Deus com corações sinceros, dispostos a aprender com seus próprios erros e recomeçar a cada queda. A trajetória de Pedro não nos ensina que devemos ser perfeitos, mas que devemos ser persistentes. Não importa quantas vezes caímos, mas o quanto estamos dispostos a nos levantar. O verdadeiro legado de Pedro não está apenas nas grandes realizações ou milagres, mas na disposição de seguir a Cristo com todos os defeitos,
falhas e limitações e permitir que Ele nos transforme e nos use para cumprir a missão divina. Em última análise, o legado de Pedro é um convite à fé radical e inabalável. Ele nos mostra que mesmo quando nossas forças falham, o amor de Deus é mais forte e é Ele quem nos sustenta, nos perdoa e nos levanta. Se Pedro, com toda a sua impulsividade e falibilidade, pôde se tornar uma rocha para a igreja, nós também, com nossas imperfeições, podemos ser instrumentos de Deus em sua obra no mundo. E assim, o legado de Pedro, marcado pela fé, redenção e coragem, continua a inspirar e guiar os cristãos até os dias de hoje. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando as histórias dos grandes homens e mulheres da fé, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que mais te tocou na história de Pedro e quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Até a próxima. E lembre-se, a verdadeira força vem de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível.